RBHY11, o Fundo de Crédito Imobiliário High Yield da Rio Bravo. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 26 de setembro de 2025, primeiro vídeo do fundo aqui no canal. Vamos iniciar o acompanhamento dele, esse será o tema do nosso vídeo. O fundo iniciou as atividades lá em 2020, tem hoje a sua taxa de gestão de 0,88% ao ano sobre o patrimônio líquido. Ele tem também a taxa de administração, fiduciária, custódia e escrituração na casa de 0,12% ao ano sobre o patrimônio líquido. Tem a taxinha de performance também de 10% sobre o retorno acima do IPCA mais o yield do IMAB divulgado pela Ambima. O fundo que tem hoje um patrimônio líquido total na casa de 172 milhões, a cota patrimonial a R$ 90,89, a última distribuição R$ 1,05 por cota, a duração média da carteira de 2,5 anos, 30 ativos na sua carteira, 96,4% de CRIs, 4,6% de fundos imobiliários, 3.239 cotistas, um LTV médio de 44,1% e na data que eu gravo com vocês, o RBHY11 cota na B3 a R$ 75,07, dentro de um P sobre VP de 0,83, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,76%. A cotação, bem estressada ao longo do ano, chegou a R$ 73,53, atingiu o pico aos R$ 85,14 em março de 2025 e desde então tem experimentado aí uma queda no mercado secundário, já atingindo inclusive R$ 72,52 e agora repousando aos R$ 75,07. Como comentamos, a última distribuição do fundo foi paga agora no dia 12 de setembro de 2025, segue R$ 1,05 por cota, dentro de um yield mensal de 1,38%, anual de 16,63%. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em RBHY11, teria hoje apenas R$ 1.048,70, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta alta distribuição, o fundo ainda não consegue superar a linha do CDI, também não supera o IPCA e tampouco supera o IFIX, retornando no período apenas 4,87%, enquanto o CDI retornou 24,4%, o IPCA 9,3% e o IFIX 11,36%, então ponto de atenção aí na rentabilidade do RBHY11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta a atualização do acompanhamento da carteira para o CRI da New Village. Segundo a gestão, foi realizada a substituição do serviço responsável pelas vendas das unidades residenciais e a New Servicer do Grupo Trinos, que assumiu essa função com o objetivo de intensificar os esforços de recuperação da carteira e acelerar as vendas do estoque que ainda tem. Como parte da estratégia, a New Servicer será responsável por montar um stand de vendas e coordenar uma força-tarefa dedicada à renegociação dos clientes. Para o CRI da Eco foi convocada uma Assembleia Geral para decisões dos próximos passos. A gestão comenta que a pauta da Assembleia inclui deliberações importantes como a contratação de uma nova construtora, incorporadora e assessor jurídico para renegociações com todos os atuais compradores das unidades. Então, é aquele perfil high yield já apresentando a que veio, né? Muito risco, uma alta distribuição aliado com altíssimo nível de risco, então ponto de extrema atenção e de extrema cautela por parte do cotista. Em relação ao patrimonial, teve uma desvalorização de 0,07%, foi marcada pela reprecificação relevante de ativos realizada pelo administrador. No cenário macroeconômico, a tese de desaceleração da economia é quase que consensual entre os investidores e, em relação à inflação, no entanto, ela demanda uma análise mais detalhista. Isso porque, de um lado, ela continua com a acomodação nos preços livres, majoritariamente puxada pelo alívio cambial e a reversão de choque de ofertas nos preços dos alimentos. Ela segue negativa de 0,11% em relação a agosto, lembrando que a previsão era negativa de 0,14% pela Ambima, e em relação ao desempenho e ao guidance aqui do fundo, nesta distribuição de R$ 1,05 por cota, ela faz um yield anualizado de 16,37% ou
13,86% sobre a cota patrimonial do fechamento do mês. Já em relação ao guidance de distribuição agora para o segundo semestre de 2025, a gestão comenta aqui que fica lá entre 90 centavos por cota e R$ 1,20. Lembrando que ela segue distribuindo R$ 1,05 por cota e nesta distribuição faz hoje uma rentabilidade gross up de 132,77% do CDI em relação ao valor da cota patrimonial frente à cota a mercado, dando um desconto de 15%, o valor patrimonial chegando a um P sobre VP de 0,85%. A cota rendendo nos últimos 12 meses R$ 12,48, fazendo um yield de 14,36%, uma rentabilidade gross up de 17,08%. Em relação à distribuição, como comentamos, R$ 1,05, um dividend yield anualizado de 16,4%. Já a reserva aqui do fundo subiu um pouquinho, agora chega na casa de 19 centavos, ela que era de apenas 5 centavos em julho de 2025. Então, o fundo faz agora para agosto R$ 1,20 de resultado caixa, distribuindo apenas R$ 1,05, aumentando a reserva lá para 19 centavos. Em relação à sua carteira de alocação IPCA, ele forma aqui 50,9% de todo o seu patrimônio líquido, 52,7% dos CRIs, 87 milhões, dando uma taxa média de 9,3% ao ano, uma projeção de encerramento em 2025 de 5,1%. Já em relação ao CDI, 73 milhões, 42% do patrimônio líquido do fundo, 44,4% em CRIs, uma taxa média de 6,2% ao ano. Já na taxa pré-fixada, 4.749.000, 2,8% do patrimônio líquido do fundo, 2,9% dos CRIs, 15% na taxa média ao ano. Em relação à sua carteira, ele tem 50,9% aqui de fundos imobiliários indexados ao IPCA, 52,7% de CRIs indexados ao IPCA. Já em relação ao CDI, 42,8% em fundos imobiliários e em relação aos CRIs, 44,4% de indexação ao CDI. Em relação ao spread médio da carteira, formando CDI mais 6,2%, já na carteira IPCA, formando IPCA mais 11%. Em relação à performance do fundo, finalizando 84,57%, considerando a cota patrimonial mais os dividendos, já o CDI retornando 60,51%. Na DRE do fundo, ele faz hoje R$ 1,20 de resultado, R$ 1,07 de receitas recorrentes, 3 centavos de renda fixa, 32 centavos aqui de receitas não recorrentes, um total de despesas de recorrentes e mais não recorrentes de R$ 1,20, como comentamos. Para a DRE do fundo, em agosto de 2025, faz um total de 2 milhões, um total de receitas não recorrentes de R$ 387 mil, R$ 40 mil em renda fixa, um total de receitas de R$ 2.449.000. De despesas recorrentes, R$ 183 mil, finalizando um resultado de R$ 2.265.000, R$ 1.988 de rendimentos do RBHY11, 88% de rendimentos do resultado líquido, R$ 1,20 de resultado total, dos quais ele distribuiu R$ 1,05 por cota. Lembrando que na liquidez ele vem decrescendo ao longo de todos esses anos, desde 2021, agora em junho de 2025, chegando a apenas R$ 400 mil na média móvel de 21 dias. Lembrando que ele vem também perdendo tanto em relação ao valor da cota patrimonial quanto em relação ao valor da cota no mercado secundário, conforme o gráfico aqui do relatório gerencial, e em relação ao número de cotistas, 3.239 cotistas apenas. Então isso reduz demais a liquidez do fundo no mercado secundário, ponto de extrema atenção. E em relação à indexação, 52,7% de IPCA, 44,4% de CDI, formando 2,9% de pré-fixada. Já em relação à alocação do patrimônio líquido do fundo, ele tem 96% de CRIs, 4,6% de fundos imobiliários e um caixa líquido de 1%. Já em relação ao setor de atuação aqui do fundo, 41,6% de corporativo, 58,4% de residencial. Em relação aos setores, 37% de incorporação, 22% de loteamento, 15% ele tem aqui de industrial, ele tem também 10% de varejo, além de 7% de energia. Já em relação ao vencimento da composição dos CRIs da carteira, majoritariamente vencendo agora em 2027 24%, mas em 2025 agora apenas 4%,
faz um LTV médio da carteira de 42,1%, ficando entre 25% de LTV e 50%. Em relação ao risco, ele tem aquele perfil um pouco mais high yield, 66% da carteira. A maior exposição geográfica é aqui para o estado de São Paulo, 42%. E em relação à concentração da carteira, atenção pessoal, porque ele forma aqui o total de 6 CRIs com uma exposição superior a 5%. Lembrando que ele começa com 5,4% do Vila Camburi, chegando até 8,6% da Planta Incorporation. Então, ponto de extrema atenção, porque, conforme verificamos aqui, não tem sequer a classificação de rating desses créditos. Então, ponto de extrema atenção. E como comentamos, estes 6 CRIs formando aproximadamente 58 milhões. Lembrando que o fundo tem apenas aproximadamente 170 milhões de todo um patrimônio líquido. Então, ponto de extrema atenção. Já em relação aos fundos imobiliários, ele tem aqui a maior exposição, 3% do patrimônio líquido do fundo, uma permuta no loteamento 5 lá em Campinas, é um fundo imobiliário de responsabilidade limitada, mas ele tem aqui também o GCRI11, tem aqui também o RBHG11 e o URPR11, formando um total de 8 milhões e meio em fundos imobiliários. Perfeito, pessoal? DRBHY11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece demais aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Por hora, é muita cautela com high yield. Lembrando que temos outros fundos high yield pipocando de problemas aí no mercado secundário. Então, com o Rio Bravo, não é diferente a situação de cautela. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.